Querido irmão, querida irmã, empresta-me os ouvidos, abra o teu coração e ouça o Senhor falar contigo. Jesus, ele não cria rotas para encontrar o homem. Jesus, ele é o próprio caminho para o homem. Não existe outro caminho que nos leve a Deus. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João 14, verso 6. A Bíblia também nos diz que Ele, Jesus, é o único mediador. Não existe outro. Não existe outra. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que Jesus vai chegando em uma cidade chamada Jericó. Lembra que Jesus, nesse momento, é o assunto do momento. Depois que ele saiu do deserto, depois da primeira vitória sobre o diabo, porque Jesus teve outras vitórias sobre o diabo. Jesus vem do deserto cheio do Espírito, na virtude do Espírito, e ele começa então nas sinagogas, fazendo revelações acerca do reino dos céus. Ele vem manifestando o seu poder, os seus milagres, e tudo isso casava com aquilo que ele falava. Jesus falava e acontecia porque Jesus falava. E esses sinais, esses milagres, essas notícias, a fama de Jesus está correndo, está passando pelos vilarejos, pelas aldeias, está passando pelos os grandes centros de cidade, está chegando no ouvido do plebeu, do rico, está chegando agora em lugares remotos. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai entrar em uma cidade por nome Jericó. Só que antes de Jesus chegar, a notícia de quem ele era e do que ele fazia já estava lá dentro. E essa notícia chegou aos ouvidos de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia nos revela que ele era um publicano, um chefe de publicanos. Era um homem muito rico, um homem bem estruturado, um homem com uma vida muito bem financeiramente estabelecida. Só que a notícia desencadeou ou despertou no coração de Zaqueu um desejo fora do comum, de conhecer quem era Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus vai entrando naquela cidade, ele procura ver quem era Jesus. Só que eu quero aqui trazer uma revelação. O ver de Zaqueu não era um ver de quem queria ver apenas e não querer mais nada. Eu prefiro acreditar que o ver aqui de Zaqueu era de fato conhecer, porque Deus conhece quem de fato quer conhecê-lo. Muita gente procura ver, mas Deus conhece quem de fato deseja conhecer. E quando Deus olha para dentro de mim e vê o desejo que eu tenho em conhecer, Deus vai criar situações. A Bíblia vai dizer que ele, não podendo ver quem era Jesus, porque havia uma grande multidão diante dele. A Bíblia também nos diz que ele era um homem de pequena estatura, era um homem pequeno, mas a Bíblia também nos diz que ele então teve uma ideia: eu irei adiante. Ele foi adiante, e a Bíblia vai dizer que ele subiu em uma árvore, e a Bíblia vai dizer que ele fica no aguardo de ver quem era Jesus.
E lá vem Jesus, Jesus e a multidão, e Jesus vai chegar naquele exato lugar aonde Zaqueu aguardava ver quem era esse homem, que agora todos desejam ver. Só que na multidão existem pessoas que de fato só querem ver. Não é diferente hoje nos cultos, nas reuniões, o que as pessoas querem como um motivo para crer, talvez para aceitar, primeiramente ver. Só que a Bíblia vai dizer que quando Zaqueu está em cima daquela árvore, o meu coração se alegra. O que faz o homem fazer todo esse esforço simplesmente para ver? Creio que não. Ele queria de fato conhecer, e Deus já sabia disso, o Senhor Jesus já sabia disso. Aquele homem em cima de uma árvore, ele está na espera, e Jesus chega. Quando Jesus chega, Jesus olha para cima e vê Zaqueu. Imagina, entre as galhas, entre as folhagens, Jesus vê aquele homem, aquele pequeno, grande homem. Como assim, pastor? Porque aos olhos de Deus, Ele sabe dizer quem de fato é um grande homem. Porque na ótica de Deus, o grande é pequeno, o pequeno é grande. A Bíblia vai dizer que Jesus então fala assim: Zaqueu, quem disse para Jesus que o nome daquele homem era Zaqueu? Porque Jesus já conhecia quem era Zaqueu. Jesus já sabia o que reinava no coração daquele homem. Então Jesus conhece quem de fato tem desejo em conhecer Jesus. Deus conhece quem deseja conhecer Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para ele e disse assim: desce, Zaqueu, mas é depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu imediatamente desceu da árvore. Imagina que ele fez daquela árvore um tobogã, quem sabe, né? Algo que ele viesse deslizar, pular, saltar, quem sabe, mas foi depressa. A Bíblia diz que ele recebeu com alegria. E ele indo para casa, porque quem deseja conhecer Jesus, leva para casa. Muita gente deseja conhecer esse Deus, mas não quer levar para casa. Por que eu tenho que levar para casa, pastor? É porque lá é onde a gente se revela quem de verdade nós somos. Jesus sabe quem é você, mas muitas das vezes você não se conhece, e Jesus quer revelar para você as verdades de quem você é. E mesmo você não sabendo quem é você, mas Ele te conhece. Ele conhece que muitas das vezes estamos maquiando uma situação diante das pessoas, mas dentro da tua casa você se revela. Você desce do salto, você mostra as cicatrizes. É lá onde você vai se despir, é lá onde você vai revelar quem é você de verdade. E Jesus conhece quem é você. Embora as pessoas tivessem uma outra visão de quem era Zaqueu, foi dentro da casa que ficou claro quem era o verdadeiro Zaqueu. Porque muita gente taxava Zaqueu como um homem qualquer, quem sabe um ladrão, alguém que era vergonha da sociedade, alguém que não tinha os seus negócios de forma justa. Mas foi dentro da casa que ficou provado quem era Zaqueu, e Jesus conhecia. A Bíblia diz que Zaqueu leva Jesus para casa, prepararam uma comida, um jantar, e Jesus está à mesa. A Bíblia vai dizer o seguinte, meus irmãos, que em um momento do jantar, da ceia, aquele homem se levanta. Eu te pergunto, o que de fato fez? O que de fato aconteceu? O que levou aquele homem se levantar e falar: Senhor, a partir de agora, a partir de hoje, eu vou dividir a metade dos meus bens aos pobres. Senhor, eu livremente, espontaneamente, sem pressão, sem chantagem,
eu estou descobrindo que existem riquezas maiores do que essa. É a tua presença, é ter a tua presença dentro da minha casa. A Bíblia vai dizer que então na sequência ele vai dizer: e se eu roubei alguém durante a minha vida, se eu defraudei alguém, se eu menti, roubei alguém, 4 vezes mais. Isso mostrava quem era Zaqueu de verdade. Muita gente olha para você e não consegue de fato entender você, porque não conhece. Quando a pessoa não entende, é porque de fato não conhece. Entende? Porque tem pessoas que te conhecem, mas nem todo mundo consegue te entender. Entende, meus irmãos? Tem gente que te conhece, mas não te entende. Então, dentro da casa, a presença do Senhor revelou quem de fato era Zaqueu. Zaqueu mostrava um homem disposto a buscar a mudança tão desejada em Deus. E a partir daquela oportunidade, ele deixou isso nítido: Senhor, o que vale ter tudo isso, em outras palavras, e não ter a tua presença? A partir daquele dia, irmãos, Jesus manifestou a obra da salvação na vida de Zaqueu. Jesus disse assim, em verdade, hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Jesus está olhando para você, Deus está olhando para você, e Ele diz assim: o são não necessita de médico, e se os doentes, meu irmão, não importa o que você foi, ou o que falaram de você, o que fizeram com você, não importa a tua origem, não importa o teu passado, o que importa é o que pode acontecer a partir de agora. Se você consegue entender que Deus está te olhando, então convida Ele para ir para a sua casa, porque é na casa que Ele revela quem é Ele para você e quem você tem sido para Ele. É na casa onde tudo fica claro, é na casa onde tudo é revelado. Rabacamando Yavas, Redeia Chocomodo Yavasso. A Bíblia diz que houve salvação. Não existe nada melhor do que salvação em Jesus. Viva a cura, viva os milagres, viva a providência, viva o cuidado, viva os sinais, mas antes tenha a garantia da salvação diariamente, porque o que de Deus muitos têm procurado é só os milagres. Mas eu quero te dizer que existe algo muito maior do que viver um milagre diário, é viver a presença de Deus constantemente, porque Ele prometeu ser presente em teus dias, em nossos dias. Querida irmã, você que desviou, querido irmão, você que está fraco, sabe por que você está vivendo isso? Porque você tirou os olhos de quem não devia ser tirado. Tudo acontece quando a gente tira os olhos de Jesus. Pedro afundou, mas não se afogou, porque ele clamou e Jesus socorreu ele. Volta os teus olhos para Jesus. Eu não quero aqui pregar religião, porque a religiosidade, ela distancia o homem do homem, consequentemente distancia o homem de Deus. Mas eu quero pregar evangelho, que é o poder de Deus. Quero pregar aqui Jesus ressurreto, aquele que venceu a morte. E eu quero falar que Jesus te chama, Jesus te conhece, Ele sabe o que você viveu, Ele sabe a dor que você está enfrentando, Ele sabe a situação em que você se encontra, mas é você falar para Ele: Jesus, a tua presença me sustenta, a tua graça me basta. Fala para Ele, porque, irmãos, a Bíblia diz: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tenha Jesus e tenha a garantia da vida eterna. Abra seu coração e aceita Ele agora. Fala para Ele: Jesus, assim como Zaqueu fez, eu faço agora. Vem para casa, vamos para casa. Pastor, mas a casa está feia. Não tente arrumar, porque você não consegue, você nunca conseguiu.
não é verdade? Senão não teria conseguido. Agora leva Jesus para ver se as coisas não voltam para o lugar. Chama, convide Jesus para ver se tudo não muda, se tudo não volta ao normal. Chama a presença de Deus. Deixa eu orar por você. Deixa eu abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Nesse momento de oração, essa pessoa que ouviu essa palavra, meu Deus, Zaqueu poderia usar de pretexto, de desculpa, o tamanho, a rejeição, a crítica que tinha por parte da multidão, das pessoas. Ele poderia, Senhor, ser um rico avarento, presunçoso, prepotente, arrogante, mas ele mostrou, Senhor, que mesmo sendo pequeno e também muito rico, a necessidade de ter Jesus na vida era algo gritante. Senhor, nada pode substituir o teu lugar em nós, nenhuma riqueza, nenhum poder, nenhuma grandeza, nada, Senhor, porque essas coisas podem surtir efeito no físico e na matéria, mas no tocante à alma, somente o teu Espírito. Salva essa vida, liberta da opressão, obras do mal sejam destruídas, quebra a maldição, mostra o teu braço, assim como o Senhor fez com Israel, levando por todo o deserto em tuas mãos, em tuas asas. Levanta esse homem agora que está no chão. Ele foi alvo de injustiça, ele passou, caiu, falhou, errou. Perdoa o pecado dele e dela. Restaura, meu Pai, a sua sorte e restitui a comunhão. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, confirma a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.